Pegando. Na verdade, isso pro ano inteiro. Aí é uma profecia sinistra, segundo você. Na verdade, a primeira profecia que eu falei, na verdade, é um documento do exército alemão, que o jornal Bild teve acesso, que é um jornal alemão, que dizia que o Putin, ele ia começar... Era uma projeção de cenário para 2024, que ele ia começar fazendo ataques cibernéticos contra o Ocidente e a Europa em fevereiro. Aí agora, esses dias, você vê a França teve um dos maiores ataques cibernéticos, os sites do governo ficaram todos fora do ar. A Microsoft teve um ataque muito forte também. A gente viu o Facebook e Instagram caindo. Né? Foi semana passada, né? Semana passada. Antes, no final de fevereiro, já tinha acontecido uma queda de telefonia nos Estados Unidos. A AT&T ficou fora do ar ali um dia inteiro. 8 estados ficaram praticamente sem celular. Então você fala, será que vai se cumprir? Aí depois eles dizem que em junho, julho mais ou menos, o Putin vai decidir ir para cima da Estônia, porque ele quer proteger o território de Finlândia. Na verdade, ali, entre a Estônia e a Polônia, tem Kaliningrado, que é uma região russa. A Estônia, não lá em cima, né? Tá. Que dá acesso a ele ao Mar Báltico. Sei. Então, em julho começaria essa ofensiva. Mas, na verdade, essa profecia... Na verdade, uma profecia que a mídia está fazendo. Que profecia? A NASA está falando que o Sol está com uma atividade solar acima do normal, batendo recorde. Esse ano é o ano. Um perigo de pulso eletromagnético vindo do Sol, derrubar a eletricidade e a internet. Depois a gente está vendo os Houthis lá no Iêmen cortando, destruindo os cabos submarinos, prejudicando a internet. E aí tem também o Fórum Econômico Mundial desde 2020 falando que hackers iriam derrubar a internet, o mundo precisava se preparar para isso. Eles chamam isso de uma pandemia cibernética que... Para esse ano também? Tudo programado para esse ano. Curiosamente, ano de eleição nos Estados Unidos também, que é ano que sempre acontece coisa estranha, né? Se a gente lembrar o que aconteceu em 2020, ano de eleição, a gente teve a pandemia, né? Putz, era ano de eleição, verdade, cara. Eu não tinha me ligado nisso. Então, algumas pessoas estão achando que em abril a gente pode ter aí uma queda da internet e isso vai ser colocado... Geral. Ou vai ser colocado ou na culpa do Sol, na conta do Sol, ou dos russos, ou dos norte-coreanos, ou do pessoal do Iêmen cortando o cabo submarino. Então, ou na conta dos ET. Dos ETs também, né? Tem muita gente dizendo que se realmente o Trump ele ficar elegível... Já está elegível. Se ele continuar elegível, ele conseguir disputar, muitos analistas ali acham que tem algumas hipóteses que podem acontecer. Primeiro, podem tentar tirar a vida dele, né? Tentar matar o cara. Podem tentar iniciar uma guerra para adiar as eleições de novembro nos Estados Unidos, ou podem fazer uma invasão alienígena falsa para melar o jogo todo. Então, é um ano que a gente tem que ficar bem de olho. Guerra Civil? Guerra Civil também. A Guerra Civil tem sido falado na mídia desde o ano passado com aquele filme, Leave the World Behind, né? Como é que é? Esqueci em português o nome do negócio. O mundo depois de nós, né? Mundo depois de nós. Que fala dos Estados Unidos uma guerra civil, cai a internet, cai a eletricidade, ficam sem comunicação. E a gente sabe que Hollywood não é só a indústria cinematográfica, né? Hollywood tem vínculo com a CIA. Basta a gente lembrar da Operação Mockingbird lá, que o pessoal da mídia e da CIA estavam trabalhando junto. Então, eu sempre olho Hollywood como propaganda estatal americana, como operação psicológica, né? Então, Hollywood tem falado sobre isso desde esse filme O Mundo Depois de Nós, que foi... que estreou final do ano passado. E agora em abril, eu acho que vai ser no dia 16, tem um filme Guerra Civil, Civil War, né? E aí a gente vê meio que isso acontecendo nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem muita gente entrando nos Estados Unidos pelo Texas. E o governador do Texas, ele fechou a entrada. E o Biden falou não. O Biden falou não, tem que liberar. Mandou Força Nacional para lá, Guarda Nacional. E aí começou uma disputa entre o Texas e o governo federal. Porque para quem não sabe, nos Estados Unidos é diferente, né? Os estados têm mais autonomia, tem lei própria lá, exatamente, que não vale outro estado e tal. E aí eles começam a falar sobre uma segunda guerra de secessão. Que é a guerra civil americana, né? Uma segunda guerra civil. Norte contra sul que teve. Porque o estado do Texas não ficou sozinho. Já são 25 estados que estão apoiando o Texas, mandando dinheiro, dando apoio moral, declarações, e mandando até homens também para segurar a fronteira. E se você pensa que os Estados Unidos tem 50 estados e o Texas está com 25 apoiando, você tem um país rachado no meio. Total. Então, tem muita coisa estranha
programada para esse ano, né? E a questão ufológica também ganhando muita força com esse negócio do Pentágono começar a abrir o jogo, aquela agência AARO, né? AARO, que está liberando documentos. Mudou agora o diretor também. Sim, trocou. Aí falaram que não tinha nada de OVNI, né? De repente aparece um monte de documento, né? Daqui a pouco aparece mais coisa. Então esse ano promete, né? Então, você também acha, Edson? Eu acredito que vai acontecer muita coisa. Agora, a gente tem que ficar esperto e com os olhos bem abertos para tentar entender esses movimentos. Né? Porque tem movimento político envolvido tem trabalho de desinformação tem também, trabalho de desinformação, gerar pânico. E ufologia, essas coisas assim, é muito fácil você jogar um negócio desse na mídia e tirar a atenção, distrair a atenção do povo. Tanto é que eu lembro, há alguns anos atrás, quando teve lá o abate, né, dos OVNIs, aquela coisa toda, houve vários descarrilhamentos de trens com produto tóxico. Posso contar uma história rapidinho? Pode. Uma pane? Isso aí, existe uma teoria chamada programação preditiva, que seria o seguinte: Hollywood anuncia coisas antes de acontecerem para que as pessoas, quando aquilo acontecer, reajam da forma que eles desejam. O relacionado a esses trens, o tombamento de trens, foi inaugurado um filme chamado White Noise, Ruído Branco, no final de 2022. Acho que eu não vi. A história desse filme trata de uma pequena cidade no interior de Ohio, do estado de Ohio, em que passa um trem, o trem tomba, só que ele está levando uma substância química de fabricação de embalagem de plástico, só que essa substância, quando queima, ela vira um gás chamado fogênio, que era um gás usado na Primeira Guerra Mundial como arma química. Nossa. E aí, isso tudo no filme. Ah, tá. Aí eles evacuaram a cidade, todo mundo sai correndo, quem respirou o ar morreu e tal. Esse filme foi publicado em novembro de 2022, foi filmado nessa cidade, no interior de Ohio, e até os moradores participaram do filme como figurantes. Em fevereiro de 2023, caiu um trem com a mesma substância na mesma cidade, no mesmo lugar, evacuaram a cidade, todo mundo teve que fugir da cidade. Não é possível. E aí foi no meio daquelas notícias de que os Estados Unidos estava abatendo OVNIs. Dos balões chineses. Depois que era o balão chinês, aquela coisa toda. Então a gente percebe aí que é uma cortina de fumaça para encobrir, desviar a atenção. Agora, como é que os caras fazem um filme e acontece a mesma coisa cidade com a mesma pessoa. Então, aí tem que perguntar pros Simpsons, né? Tem que perguntar pros Simpsons, porque os caras também acertam muita coisa. A teoria é isso, é programação preditiva. É tipo, eles anunciam uma coisa, olha só essa situação, se acontecer isso, você tem que fazer aquilo. Que aí quando acontece as pessoas E tá saindo muita coisa sobre contato, né?